O Justiça para Todos de hoje vai falar sobre o sequestro internacional de crianças, conceito que passou a constar na Convenção de Haia em 1980. O objetivo desse tratado internacional é o de proteger o bem-estar das crianças que foram retiradas do país de origem de residência habitual ou que estejam sendo mantidas sem autorização de um dos pais em outro país. Para promover uma melhor interpretação e a aplicação efetiva da Convenção de Haia, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, realizou um seminário sobre o tema em Brasília. O encontro reuniu diversos especialistas no assunto, que trocaram informações teóricas e práticas sobre a condução dos casos judiciais relativos à matéria, com o objetivo de cumprir o que está previsto no Tratado Internacional, assinado por 94 países do mundo. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, promoveu um encontro entre a Comissão AJUF Mulheres com jornalistas para divulgar o resultado da pesquisa realizada com as associadas da entidade sobre o perfil das magistradas federais. O levantamento, feito com 185 juízas e desembargadoras, mostrou que 86% das entrevistadas consideram que a representatividade feminina é baixa. A pesquisa revelou ainda as causas que impedem uma maior presença de mulheres na Justiça Federal, como a dupla jornada da mulher, a falta de apoio dos companheiros em caso de mudança de cidade e a vida pessoal da mulher. Nós queremos ser vistas e queremos trazer visibilidade para essa causa. Por quê? A verticalização dessas promoções, a ascensão na carreira, ela não surge na véspera de uma pessoa se promover, ela é uma construção de uma trajetória. Então nós temos que ser vistas e lembradas ao longo da nossa trajetória. O vice-presidente da AJUF na 5ª Região, juiz federal Antônio José, participou de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, que discutiu a reforma da Previdência. O magistrado reforçou que a associação é contrária ao texto atual da reforma proposta pelo governo federal. O juiz federal frisou que são necessários alguns ajustes, principalmente na questão do combate às fraudes, da gestão e na cobrança de grandes devedores da União. Um crime que ultrapassa as fronteiras do Brasil. O sequestro internacional de crianças assombra as autoridades. A incidência desse crime aumentou muito a partir do crescimento do número de casamentos, uniões estáveis e relacionamentos entre pessoas de nacionalidades diferentes. E para discutir o tema, foi realizado em Brasília o seminário Subtração Internacional de Crianças, Convenção de Haia de 1980, no auditório do Conselho da Justiça Federal. Para enfrentar o problema de crianças removidas de um país para o outro sem o consentimento de um dos pais e para garantir que essas crianças tenham o direito de conviver com os genitores e outros membros da família, em 1980, o conceito Subtração Internacional de Crianças passou a constar na Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças e também na Convenção Interamericana de 1989 sobre a restituição internacional de menores. 94 países assinaram a Convenção de Haia. Essa convenção, ela reflete hoje um problema que é cada vez mais comum e que tem se intensificado, que com a pluralidade das famílias, as famílias que se movimentam de um país para outro, cria rompimento de laços e, portanto, casos de subtração de crianças, né? E nós temos de resolver isso ao nível internacional. Até a edição dessa convenção não havia uma norma para regular isso. O objetivo desses tratados é proteger o bem-estar das crianças que vivem em situação de ruptura familiar e que foram retiradas do país de origem de residência habitual ou que estejam sendo retidas sem autorização de um dos pais em outro país.
Pela Convenção de Haia, os estados que assinaram o documento se comprometem a lutar pelo retorno imediato e seguro da criança ao país de residência habitual, ou seja, ao país em que a criança estava vivendo imediatamente antes de ter sido sequestrada. Sequestros, eles demoram, eles são duradouros e isso traz consequências nefastas ao desenvolvimento salutar dos menores. No Brasil, cabe à Autoridade Central Administrativa Federal, a CAF, receber e enviar pedidos de cooperação jurídica internacional para o retorno dessas crianças, nos termos da Convenção de Haia e da Convenção Interamericana. De acordo com a Constituição Federal de 88, cabe à Justiça Federal decidir sobre casos com base na Convenção de Haia ou em outros tratados internacionais. A Justiça Federal, ela é a justiça competente para o julgamento dessas questões, porque se trata de uma convenção, a Convenção de Haia, que é um tratado internacional, cuja competência para o julgamento dos casos é da Justiça Federal. Na prática efetiva, observamos que os pais eles se vinculam muito mais ao conflito existente entre eles, deixando em um segundo plano o interesse da criança. E a Justiça Federal ela tem que primar primeiro pelo interesse da criança e pensar depois no interesse dos pais. Para promover uma melhor interpretação e aplicação efetiva da Convenção de Haia, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com a Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, realizou o seminário Subtração Internacional de Crianças, Convenção da Haia de 1980, no auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília. A AJUF está dando todo o apoio aqui a esse evento, porque sabemos da necessidade de uma solução rápida para eventos como esses. O Brasil está discutindo com as maiores autoridades internacionais em busca de melhores caminhos, de melhores soluções, sobretudo quando se trata de subtração de forma ilícita de crianças, tanto no Brasil como brasileiras fora do Brasil. Um dos temas mais relevantes abordados na discussão se refere às causas que levam ao sequestro internacional de crianças e adolescentes e às dificuldades de retorno dos menores ao país de origem. São temas que são cada vez mais comuns e presentes na Justiça Federal brasileira. Então, debater os temas, as consequências, as causas e tudo mais é de suma importância para que a gente possa estar preparado para dar os encaminhamentos dessas causas que são sensíveis para toda a sociedade brasileira. O seminário Subtração Internacional de Menores foi aberto pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Em seguida, foi a vez do ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, discursar. Segundo ele, os estados devem colocar em prática procedimentos de urgência, com vistas à celeridade na aplicação da Convenção de Haia. A instrução há de ser célere e objetiva, de modo que a tramitação processual da ação de repatriação ou da ação de guarda não crie um fato consumado que impeça o retorno da criança a seu país de residência habitual. A coordenadora científica do seminário, desembargadora Mônica Cifuentes, iniciou sua palestra falando sobre a necessidade de haver treinamento de juízes e operadores do direito, no que diz respeito à aplicação da Convenção de Haia, para que haja um melhor conhecimento do tema e de outros tratados internacionais que visem à proteção de crianças e adolescentes. Quanto mais a convenção é divulgada, quanto mais os juízes, os operadores do direito se tornam conscientes da sua importância e se tornam também mais aptos a trabalhar com esse instrumento, melhor e mais rápida será o cumprimento dessa convenção. O evento contou com vários painéis que trataram de diversos aspectos relativos ao sequestro internacional de crianças. No próximo bloco, informações teóricas e práticas sobre a condução dos casos judiciais relativos à subtração internacional de crianças são debatidas no seminário que reúne especialistas na busca por uma melhor interpretação e aplicação da Convenção de Haia e ainda a responsabilidade internacional dos estados que assinam a Convenção de promover o retorno imediato de crianças subtraídas ao país de origem. Nós voltamos daqui a pouco.
O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, com o apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, realizou o seminário Subtração Internacional de Crianças, Convenção de Haia de 1980, no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília. O objetivo foi o de promover uma melhor interpretação e aplicação efetiva da Convenção e fornecer aos participantes informações teóricas e práticas sobre a condução dos casos judiciais relativos ao tema. O encontro reuniu diversos especialistas no assunto. Confira. O seminário sobre subtração internacional de crianças contou com a participação da juíza Mary Sheffield, da Corte do Estado de Missouri, nos Estados Unidos da América. Mary fez questão de destacar que a Convenção de Haia tem como principal objetivo a proteção dos melhores interesses das crianças, de maneira rápida, eficaz e segura. Ela explicou que é juíza há 36 anos e que já atuou em diversas áreas do direito, criminal, civil, casos que envolviam grandes empresas, sequestros, roubos e até assassinatos. Muitos foram bastante complicados, mas para ela, os casos mais difíceis em que atuou sempre foram os que envolveram meios de custódia. Um assassinato é algo terrível, mas sabem o quê? Um assassinato, um roubo ou um rapto. Todos eles já aconteceram. Eu não tenho o controle sobre isso. Mas o que acontece com as crianças depende do esforço dos pais. Assim como o que eu faço ou deixo de fazer como juíza, importa para essas crianças, para estas famílias, pelo resto da vida delas. Explicar qual é o papel da Autoridade Central Administrativa Federal para implementar a Convenção de Haia ficou a cargo da coordenadora do Núcleo de Subtração Internacional de Crianças, Lalisa Freder Dietrich. Ela destacou a importância da prevenção à subtração, da mediação de conflitos, com o objetivo de se preservar o melhor interesse da criança. Nosso compromisso é tentar ajudar essas pessoas, ajudar aquele pai, e eu estou falando de casos reais, assim, o pai que desmaiou no trabalho ao saber que o filho não voltaria mais, o pai que teve que mudar de cidade porque não conseguia mais passar na frente do supermercado ou do parquinho ou em qualquer lugar em que ele costumava ir com o filho. E é também da mãe ou do pai que estão aqui e nervosos, muitas vezes querendo resolver a situação. A coordenadora do Departamento de Assuntos Internacionais da Procuradoria-Geral da União, Fernanda Menezes Pereira, tratou da responsabilidade internacional do Brasil no cumprimento da Convenção de Haia. Ela falou sobre o papel fundamental do Poder Judiciário brasileiro na aplicação do tratado e destacou que a celeridade nos julgamentos se reflete na proteção dos direitos humanos das crianças. Fernanda Menezes também defendeu o uso de formas alternativas de solução de conflitos. Na verdade, esse tipo de solução consensual, ele traz diversos benefícios. Além de garantir o cumprimento da Convenção, ele também permite que isso seja feito em um prazo curto e, além disso, protege da forma mais efetiva possível o direito da criança, porque, além de você evitar o desgaste da relação entre os pais, você geralmente permite que o interesse da criança venha realmente como o foco principal de todos os atores envolvidos, né? A palestra da Procuradora da Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Nádia de Araújo, fez um alerta com relação a outros problemas que afetam as famílias, que estão em processo de separação e que também merecem atenção especial. Quando há uma fuga desse tipo, quando há uma subtração, na verdade, muitas vezes se está diante da ruptura do casamento. É preciso também fazer o divórcio, é preciso cuidar dos alimentos, muitas vezes até dos bens, discutir a relocação familiar, discutir como vai ser os direitos de guarda, visitação. Então, muitas vezes, o que as famílias gostariam é de cuidar de tudo isso junto, num pacote.
A obrigação de promover o retorno imediato da criança ao país de residência habitual e os casos em que a ordem de retorno pode ser interrompida foram tratados pelo desembargador federal da Primeira Região, Cássio Nunes Marques, que falou sobre aspectos da linha B do artigo 13 da Convenção. Segundo o dispositivo, a autoridade judicial ou administrativa e o Estado não são obrigados a ordenar o regresso da criança se ficar comprovado que há risco grave para a mesma, como perigos de ordem física ou psíquica, ou qualquer razão que a deixe em situação intolerável. Para a jurisprudência majoritária, configura uma situação intolerável, geralmente quando o país da residência habitual passa por uma epidemia séria, uma guerra severa, não conflitos, porque conflitos o Brasil também tem, seria no caso de devastações naturais. Então, isso se enquadra bem na hipótese de situação intolerável. A Procuradora Regional da República do Estado de São Paulo, Denise Neves Abad, falou sobre os aspectos que implicam na não devolução da criança que foi retirada ilicitamente de seu estado e de como esta exceção pode ser interpretada com base nos direitos humanos. Denise Neves explicou ainda em que situações o Estado pode se recusar a ordenar o regresso da criança ao país de residência habitual. Então, o primeiro são os casos de violência doméstica ou assédio contra a mãe e não contra a criança, porque a Convenção explicitamente ela fala da criança e não da mãe. E o segundo lugar é o que eu chamo de alienação parental prospectiva. E, nesse caso, não é nenhum comportamento do left behind parent, não é o comportamento do genitor que foi abandonado, mas é a postura do Estado estrangeiro que pode, de alguma forma, também causar a alienação parental. Quando, por exemplo, quando um Estado estrangeiro, na devolução da criança, ele nega o visto para aquela mãe e ela não pode mais, nunca mais visitar o seu filho. Quando o Estado estrangeiro, ele criminaliza a conduta da mãe, do pai abdutor, né? Criminaliza, e quando ele devolve, porque ele é criminalizado, ele pode ser preso. E isso também, a criança vai deixar de conviver com esse pai abdutor. E isso também é alienação parental. Então, nesse caso, quem está causando alienação parental é o Estado estrangeiro. Ele é o causador dessa alienação. Daqui a pouco, especialistas narram casos envolvendo o sequestro internacional de crianças no Brasil e falam sobre como o judiciário brasileiro tem julgado os processos desse tema. E mais, os riscos graves e as situações intoleráveis vividas por crianças em casos de subtração internacional e as exceções da regra geral que determinam o regresso imediato da criança ao país de residência habitual. Nós voltamos em instantes. Durante o seminário Subtração Internacional de Crianças, especialistas narraram casos envolvendo o sequestro internacional de menores no Brasil e falaram sobre como o judiciário brasileiro tem julgado os processos desse tema. Outros assuntos de destaque foram os riscos graves e as situações intoleráveis vividas por crianças em casos de subtração internacional e as exceções da regra geral que determina o regresso imediato da criança ao país de residência habitual. É o que você confere agora na reportagem.
Durante o seminário Subtração Internacional de Crianças, Convenção da Haia de 1980, diversos especialistas no assunto falaram sobre os casos envolvendo o tema que estão em tramitação no Brasil e como o judiciário brasileiro, especificamente os juízes federais, vem julgando os processos desse tipo. O juiz federal Henrique Jorge Dantas da Cruz, da primeira vara de Belém, no Pará, se deparou com uma difícil decisão pouco tempo atrás. Ele julgou o caso de uma mãe dinamarquesa que veio para o Brasil com os 2 filhos, que eram de pais diferentes, e que alegava que ela e as crianças sofriam abusos. Depois de dias analisando o caso com uma equipe de especialistas em subtração internacional de crianças, ele descobriu que a mãe havia mentido, já que nenhum deles jamais teria sofrido abuso e que ela promovia uma alienação parental, por meio de um acordo feito com a Dinamarca para que a mãe não fosse presa quando retornasse ao país. A guarda das crianças foi dada aos pais dinamarqueses. A guarda definitiva foi dada para os pais por uma juíza dinamarquesa. Então, toda aquela situação de perseguição que havia, inclusive foi levantado que a Dinamarca violentava os direitos humanos, que 2/3 da população feminina da Dinamarca era violentada, que ela não era ouvida no tribunal, cai por terra com isso. E solidificada a reaproximação com os pais, ela volta paulatinamente a ter esse convívio. Os riscos graves e as situações intoleráveis vividas por crianças em casos de subtração internacional e as exceções da regra geral, que determina o regresso imediato da criança ao país de residência habitual, foram tratadas pelo juiz federal Marcelo Denardi. E entramos no âmbito especificamente dessa prova fetiche. Aí nós temos a dificuldade, as especificidades desse tipo de prova, a complexidade da produção dessa prova, que não se resolve numa simples entrevista de 1 hora com um especialista. Essa é uma prova bastante difícil para ela ser confiável e efetiva. Ela precisa se desenvolver pelo menos 4 entrevistas, análises mais complexas. Também envolve a capacidade da criança. Tenho relatos de casos em crianças de 2 anos, 3 anos sendo submetidas a esse tipo de perícia, qual o resultado que se vai obter efetivamente nesses casos, uma dificílima possibilidade de se obter alguma informação viável, alguma informação útil que produza prova sobre risco grave de dano psíquico à criança nessas condições. O último painel do seminário tratou do direito de visitas no âmbito do sequestro internacional de crianças e boas práticas na agilização do cumprimento da Convenção da Haia de 1980. O desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Guilherme Calmon, falou sobre os pontos polêmicos que envolvem o direito de visitas e ressaltou que um acordo sempre é a melhor opção. Obviamente que o ideal sempre, e eu costumo sempre mencionar, é a solução consensual. A busca de que haja um acordo através de técnicas de solução consensual, como a própria mediação. E a mediação aqui, me parece, ela não deve se restringir apenas e tão somente ao tema do retorno ou da manutenção da criança no Brasil, deve abranger também questões ligadas à própria guarda e ao direito de visita, não sendo possível a solução consensual, havendo, portanto, a necessidade de uma solução impositiva, a partir da jurisdição brasileira, que se busque uma decisão espelho no estado que era da residência habitual da criança, uma vez chegada a uma conclusão sobre a regulação do direito de visita, tal como feita pelo juiz federal. A coordenadora-geral da Autoridade Central Administrativa, Natália Camba Martins, também falou sobre o direito de visitação e do acesso transnacional de crianças às suas famílias e aos genitores. Ela também frisou que a homologação de acordos é sempre a alternativa mais benéfica e que esta pode surgir justamente a partir da autorização de visitas. Em alguns momentos, um pedido de visitas, um pedido de cooperação de visitas pode levar ao retorno da criança a um outro país, ao país de residência habitual do requerente, que não era necessariamente o país de residência habitual dela. Com isso, a gente tem que os acordos e a solução mediada vai poder alcançar qualquer coisa que aqueles genitores quiserem, regulamentar. Por isso é tão rico o mundo dos acordos e ele precisa ser incentivado.
A psicóloga e perita de vara de família Renata Bento também destacou logo no início da palestra que o processo de retorno da criança deve ser feito de forma rápida e com um programa de acompanhamento psicológico definido para ela e para a família. O pedido de retorno de uma criança deve ser entendido como uma luz vermelha acesa, indicando perigo naquela família, e deve ser tratado com a máxima atenção, da forma mais célere possível, e necessariamente com acompanhamento psicológico, por se tratar de situações traumáticas que extrapolam a capacidade mental de pensar de uma criança. Durante a palestra da psicóloga, foi transmitido o vídeo A Morte Inventada, de Alain Minas, feito no Rio de Janeiro, e que fala sobre casos verídicos de crianças que sofreram alienação parental. Ela não acha que ela teve nenhuma influência da gente odiar meu pai. Ao final, todos os participantes destacaram a importância da realização do evento no Brasil, já que a responsabilidade da Justiça Federal na hora de julgar casos envolvendo o sequestro internacional de crianças é muito grande. Participar deste seminário sobre subtração internacional de menores está sendo uma experiência enriquecedora. Poder ouvir profissionais tão qualificados na área que trouxeram reflexões e informações importantes sobre o tema do ponto de vista internacional e também dos poderes legislativo, executivo e judiciário. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.